correção da questão dessa semana. O conteúdo dessa semana é hidrografia brasileira. O que ocorre, gente? Hidrografia é um conteúdo muito extenso, então eu vou dividir em 2 vídeos. Esse primeiro vídeo a gente vai corrigir a questão dessa semana, tá bom? E eu vou explicar uns assuntos que vão servir como base para os próximos conteúdos sobre hidrografia. E que próximos conteúdos são esses? Cada bacia hidrográfica, tá bom, gente? Então, essa semana vou dar uma explicação do geralzão para vocês entenderem o que eu vou estar falando semana que vem, para não ter nenhuma dúvida com termos e tal. E semana que vem a gente vai ver cada uma das bacias, ok? Então, vamos para a leitura da questão dessa semana. As diferentes bacias hidrográficas possuem diferentes utilidades e importâncias para a sociedade. Em regra geral, as bacias planálticas, com relevos mais íngremes e acidentados, possuem um potencial hidrelétrico superior às bacias de planície. Com base no exposto, podemos afirmar. Então, antes da gente ler as afirmativas, vamos para a explicação da questão, tá bom, gente? Então, gente, o que a gente tem que primeiro saber para poder entender a hidrografia brasileira? Primeira coisa que vocês têm que ter em mente, a gente tem uma vasta hidrografia, tá bom? Não tem miséria de rio no Brasil, muito pelo contrário, tem muitos rios, nossa hidrografia é muito rica, muito vasta, são muitas bacias hidrográficas, ok? Então vamos lá. Segundo ponto, nossos rios são rios perenes e temporários. Perenes na maior parte do Brasil. O que são rios perenes, professoras? São rios que eles não secam durante o ano. São rios perenes que ficam o ano inteiro ali no seu leito, ok? Não tem o problema, por exemplo, do rio sumir. Ele fica ali o tempo inteiro, ok? Os rios temporários, eles existem só no Nordeste, tá bom? O que são rios temporários? Na época de chuva, esses rios aparecem, esses canais de drenagem aparecem, fica durante a época chuvosa e um pouquinho posterior, e na época mais seca, o que eles fazem? Eles secam. Por quê? Porque não tem mais o que abastece esse rio, que são as chuvas, tá bom? Então, nós temos esses dois tipos de rio, lembrando que a grande maioria são rios perenes, ok? Rios temporários apenas na região nordestina, tá bom, gente? Outra importante informação, a maioria dos nossos rios são caudalosos. Professor, o que são rios caudalosos? Rios caudalosos são rios com muito volume, tá bom? Então, eles têm muito volume de água. Isso é algo muito bom, tanto para hidrelétricas quanto para navegação. Então, rios caudalosos são muito bons. A gente não tem aqueles rios com pouca vazão de água. Nossos rios têm muita vazão de água, tá bom, galera? Outra importante questão. A maioria da foz dos rios brasileiros são foz em estuário. O que é uma foz em estuário? É o seguinte, gente, o canal vem, o rio vem, e quando chega pertinho de desembocar no mar, ele é um canalzinho só, tá bom? Que desemboca no mar, ok? Então, um canal só leva toda essa água para o mar. E também existe a foz em delta. A foz em delta é o seguinte, é um canal que vem, então esse canal vem até aqui. Quando chega próxima à área da vazão ao mar, ele se divide em vários outros canais. Então, aqui tem a subdivisão em vários outros canais. E entre esses canais, a formação de rios. E entre esses canais, a formação de ilhas. Por que forma essas ilhas, professora? Porque são rios que irrigam muitos sedimentos. Então, quando chega na parte de desembocar no mar, esses sedimentos são depositados. A gente só tem um caso de delta aqui no Brasil, que é do Rio Amazonas, tá bom? Que na verdade é uma foz mista. Um braço dele deságua em estuário e outro braço deságua em delta. Tá bom, gente? Então ele consegue ter uma foz mista. De resto, a grande maioria dos rios brasileiros tem foz em estuário, tá bom? Outra importante informação que a gente tem que ter. Os nossos rios são em regime pluvial. Sua grande maioria são em regime pluvial. O que é regime pluvial? É o regime que ele é controlado pelas chuvas. Então, nas épocas mais chuvosas, esse regime aumenta. Então, a vazante desse rio aumenta, ok? Então, esse rio está mais caudaloso ainda, ele está com mais água, tá bom? E nas épocas secas, a vazante desse rio, que esse rio, ele diminui o seu volume, tá bom? Então, é controlado por um regime pluvial, regime de chuvas. Então, nas épocas mais chuvosas, esse rio enche mais, e nas épocas mais secas, esse rio diminui a sua vazão,
ok, gente? Só que a gente tem uma exceção, o Rio Amazonas de novo, porque é o regime nival. O que é o regime nival, professora? Lembrando que a sua origem é lá na Cordilheira dos Andes, galerinha. O que tem na Cordilheira dos Andes? Tem neve. Tem neve por quê? Porque é alto, tem presença de neves eternas. Lembra dos fatores climáticos, a altitude influenciando no clima. Então lá tem neve. O degelo dessa neve, a água que sai dessa neve, a água que é transformada ali, aquilo ali começa a abastecer o primeiro braço do Rio Amazonas. Então o Rio Amazonas ele tem um regime pluvial e um regime nival. Ele é abastecido pelos dois tipos. De resto, os outros rios brasileiros são todos por regimes pluviais, regimes de chuva, tá bom? Regime nival, derretimento de neves, tá bom? Mas a maioria é por regime pluvial, respeitando as épocas de mais chuva e as épocas de menos chuvas. Épocas de mais chuvas, o rio vai para o seu leito maior, o rio enche. Épocas de menos chuvas, a vazante do seu rio diminui, então o seu rio fica no seu leito menor, tá bom, galerinha? Outra importante informação. Temos dois tipos de drenagem principal, não são os únicos, mas são os principais, tá bom? Que é a endorreica e a enxorreica. A drenagem endorreica é quando uma bacia hidrográfica, por exemplo, ela não está indo em direção ao mar, ela está indo em direção a um lago. Então é uma bacia hidrográfica inteira que suas águas vão em direção ao lago. Então ela faz o que? A vazão dela, a foz dela é para o lago. Isso é uma drenagem endorreica, porque ela está indo para dentro do continente. Ela não está indo em direção ao mar, ela está indo para dentro do continente. E ela pode desembocar num lago, por exemplo. A enxorreica, que é a nossa drenagem, qual a principal característica dela? Todos os rios brasileiros vão em direção ao mar. Todos eles. Então a gente tem uma drenagem que predomina pela enxorreica, que são rios que vão desaguar no mar. Tá bom? Mas só para vocês saberem qual é o inverso, rios que desaguam dentro do continente é a endorreica, entendeu? Mas a gente tem a enxorreica aqui, ok? Que são rios que desaguam no mar. Falando em lagoas, a gente tem uma quantidade muito pequena de lagoas. Lembrando que lagoas também entram dentro de hidrografia, tá bom, galerinha? Lagoas, a gente tem uma pequena quantidade de lagoas. A maior parte das nossas lagoas são lagoas costeiras, formados por processos costeiros, então formados pela ação do mar, tá bom, galerinha? Ou lagoas de várzea, lagoas de áreas alagadas. Fora isso, a gente não tem uma grande quantidade de lagoas, tá bom, galera? E outra questão muito importante que a gente tem que saber diferenciar. Nós temos dois tipos de rios que estão sobre dois tipos de relevos. Os rios de planalto e os rios de planície. Qual a diferença? Lembrando, nós temos rios caudalosos, ok? Caudalosos, muito volume de água. Rios de planalto. Rios de planalto, como é que é o planalto, galera? Vocês lembram como é que é o relevo de planalto? Ele não é isso aqui? Então são rios que têm muitas quedas d'água, porque eles formam em altitude, vão a altitude mais elevada, não quer dizer que seja 1.000, 2.000, 3.000 metros de altitude, mas é uma altitude mais elevada. E esses rios vão vindo pela encosta dos planaltos, então eles acabam tendo muitas quedas d'água, muito encachoeirados. Para navegação é bom? Não, para navegação é horrível. Cachoeira para navegação é a pior coisa que tem. Só que para hidrelétricas é muito bom. Então, rios de planalto são bons para a construção de hidrelétricas. Por quê? Porque ele é encachoeirado, tem origem em relevos mais altos, então o seu lago não fica tão grande, ele tem uma força muito grande por causa da cachoeira, tá bom? E para gerar turbina facilita. Só que a gente tem outro tipo de rios também. Os rios de planície. Os rios de planícies, galera, são rios muito calmos, não tem quedas d'água. Lembrando que planície é aquele relevo todo retinho, todo bonitão. Então, o que ocorre? Rios de planície são rios calmos, que não tem quedas d'água, são rios muito volumosos, rios profundos. Então, o que ocorre? São rios bons para quê? Para navegação. Rios excelentes para navegação, porque não tem o problema dos desníveis da cachoeira, ok? Provocados pelas diferentes altitudes de relevo, tá bom? E são rios muito tranquilos.
e com grande vazão de água, são rios muito caudalosos. Lembrando que a gente tem rios, por exemplo, da bacia amazônica, que tem parte que são 5 quilômetros de extensão, então são 5 quilômetros de uma margem à outra, só que tem lugares também que são 50. Então são rios assim muito largos, muito bons para navegação. Então, rios de planalto, bom para hidrelétricas, tá bom? Porque são encachoeirados. E rios de planície, ótimos para navegação. Agora a gente vai para a leitura das afirmativas. Então, a questão nos trouxe várias afirmativas. Para ser mais específica, 4 afirmativas. Vamos para a leitura das afirmativas e a gente vê qual letra está correta, tá bom? Afirmativa número 1. A bacia amazônica possui um baixo potencial hidrelétrico em seu rio principal. Em seu rio principal, sim, tá bom? Por quê? Porque é um rio muito caudaloso, até aí tudo bem. Só que é um rio de planície. Então fica ali aquele lago enorme, não daria uma área muito vasta. Então não é viável fazer hidrelétricas em rios de planície. Por isso que sim, essa afirmativa está verdadeira. No seu leito principal, no seu rio principal, tem um baixo potencial hidrelétrico, tá bom? Então, número 1, afirmativa correta, tá bom? 2. Bacias hidrográficas com baixo potencial hidrelétrico tendem a apresentar uma boa navegabilidade. Correto, porque se ela apresenta um baixo potencial hidrelétrico, quer dizer que é um rio de planície, entendeu? Que é um rio de regiões muito retinhas, sabe? Não tem cachoeira, não tem nada. Então sim, tá corretinho. É um rio bom para navegação, porque são rios calmos, tá bom, gente? 3. A maior parte dos rios brasileiros, portanto, é de elevado potencial para a geração de eletricidade. Sim, tá certo, gente. A gente tem uns rios de planície, por exemplo, na região norte, lá na Amazônia, os rios muito de planície mesmo, muito retinhos. Só que em outros locais, por exemplo, a maioria dos nossos rios são rios que vêm de origem chapada. Então são rios que têm muitas quedas d'água, tá bom, gente? Então sim, apresentam um potencial muito grande para hidrelétricas. Por quê? Porque são rios de planalto, tá bom? A grande parte, não são todos. A gente sabe que tem uma grande parte também, uma outra parte, que são de planícies, mas temos sim um potencial muito grande para hidrelétrica por causa dos nossos rios de planalto, tá bom? E 4. A bacia do Rio São Francisco, em função de suas características, não pode ser utilizada para a construção de barragens. Mentira, gente. A bacia do Rio São Francisco pode sim. Tem várias partes do Rio São Francisco que passam em áreas de planalto. Então essa questão está errada. Porque aqui está falando que não é boa para a utilização de hidrelétrica. Na verdade, não. Tem sim hidrelétricas no Rio São Francisco. Então a afirmativa é a letra C. Apenas as afirmativas 1, 2 e 3 estão corretas. Então, resposta, letra C, tá bom? Galerinha, essa foi a correção de hoje. Lembrando que a aula que vem, a gente vai falar de cada bacia hidrográfica brasileira, tá bom? Então, esse aqui foi um geralzão para vocês entenderem as próximas aulas. E não se esqueçam, segunda-feira vai ter questão lá na página do Facebook, da mesma forma, tá bom? Aí eu vou pegar uma questão que abrange as bacias em específico. E na quarta-feira, vídeo com a correção da questão e a explicação de cada bacia hidrográfica, ok?